Novelas mexicanas podem salvar as noites do SBT? Lívia Andrade terá mais espaço na grade da Globo? Globo vai vender o Sport TV? Por que não tem novos eventos? O Vanucci Responde está no ar. Olá, você já viu, tem muito assunto polêmico por aí, tem muito mais aqui, perguntas que chegaram através das minhas redes sociais, nos comentários aqui nos vídeos e lá no site também. canaldovanucci.com.br é o seu novo site sobre televisão, sobre os bastidores, sobre o audiovisual. E aqui no canal do Vanucci, a gente tem sempre o Vanucci Responde, outros conteúdos, em breve mais entrevistas e o noticiário ao vivo. A gente vai começar agora em dezembro, levar isso aí para vocês. Sempre a gente tem algum bate-papo, né? Às 6 horas da tarde para a gente avaliar as notícias do dia. Bom, vamos à nossa primeira pergunta? A primeira pergunta é do professor Emilson Garcia. E ele quer saber, Vanucci, a Globo não pensa em estrear algum formato de revista eletrônica nas tardes de segunda a sexta? Vejo Maria Beltrão mal aproveitada aos sábados. Seria uma excelente opção para um programa diário. Olha, Maria Beltrão é inquestionável, é uma excelente apresentadora, já mostrou toda a sua versatilidade no É de Casa e principalmente lá na Globo News. O Globo tem um projeto, uma intenção de fazer uma programação ao vivo até às 6 horas da tarde e aí entregar para as novelas, né? 5 e pouquinho para entregar para o Vale a Pena Ver de novo e depois para as novelas, que aí fica novela, jornal e aí segue com a linha de shows. Começa às 4 da manhã esse ao vivo, vai até o final do jornal hoje. A intenção era ter este programa que pudesse fazer essa sequência, mas até agora, tudo que foi desenvolvido ali não ganhou força, não. Não justifica tirar a edição especial, o Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de novo. Mas por enquanto, pelo menos, a Globo não anunciou nada no Upfront. Vamos a mais uma pergunta? Esta é da Marília Galego Pontes. E não é uma pergunta, mas é uma colocação muito interessante para a gente discutir aqui. Ela diz, comecei a ver Livre para Voar esta semana no Globoplay. A ideia era ver só o primeiro capítulo para relembrar a história, pois eu tinha 8 anos na época. Mas saí do plano inicial e não parei mais. As músicas são ótimas e ver os atores novinhos e os que já morreram é muito bacana. Bateu uma nostalgia. Marília, é justamente essa a intenção, né? Quando você traz novelas consagradas do passado para o Globoplay ou agora nos canais Fast, né? Os canais Fast também estão no Globoplay, em breve vão estar embarcados, né? Nessas Smart TV. Viva 70 anos, viva 80 anos. E é isso mesmo, quando a gente vê, a dramaturgia mudou muito, né? Nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, imagina. Livre para Voar é de um outro período, de uma narrativa que podia ser um pouquinho mais lenta, né? Hoje as novelas são muito ligeiras, são muito rápidas, né? Esses dias eu tive acesso a 2 roteiros, um mais moderno e um mais antigo, né? E o mais antigo, uma cena durava 4, 5 páginas. Hoje, uma cena dura uma página e meia no máximo, e os diálogos são muito rápidos, né? Naquela época, imagina, Manuel Carlos fazia bifes para os atores e eles adoravam. Bife é aquele texto grande, né? E eles adoravam porque podiam mostrar toda a versatilidade, todo o talento deles, né? Mas isso mudou. E aí, quando a gente mergulha nesses clássicos, né? Eu revi Elas por Elas. Sensacional, né? Agora eu quero pegar Baila Comigo de novo, né? E mergulhar nessa dramaturgia, e é bom. E você olha um pouquinho do passado, olha do presente e vê e sente essa mudança, né? Mas uma coisa não vai invalidar a outra, pelo menos é essa a expectativa da Globo. Vamos a mais uma pergunta? É do Igor Coutinho. Vanucci, você acha que as novelas mexicanas, se as novelas mexicanas fossem colocadas à noite, teriam um resultado positivo? Hoje elas dão mais do que a infância de Romeu e Julieta. Igor, eu acho que a infância de Romeu e Julieta que dá um sinal ali de que a dramaturgia do SBT precisa ser revista. O problema é que a infância de Romeu e Julieta ainda tem muito tempo, né? Deve ir até metade do ano que vem, né? Então até lá nada será alterado. E já se diz que a próxima produção continua sendo infanto-juvenil. Acho que o alto comando do SBT precisava olhar para isso e tentar sentir se esse telespectador mudou. Porque talvez, se o problema é a história ou se o telespectador mudou. Porque talvez esse público não esteja mais na TV aberta nesse horário, vai para outras plataformas. E aí é necessário prestar muita atenção nisso e oferecer algo para realmente quem assiste televisão.
O SBT está fazendo uma aposta, né, nesse público mais jovem, com apresentadores mais jovens, muita gente que sai ali das plataformas digitais. Vamos ver se dá certo. Mas o fato, e isso eu já ouvi de um diretor lá do SBT, e não de agora, já de algum tempo atrás, que eles falavam assim, não, a gente até poderia colocar as novelas inéditas da Televisa com ótima qualidade de vídeo no horário noturno. Ele falou, mas pra gente é importante ter uma produção nacional, para mostrar que a gente pode fazer também. Então por que não colocar uma produção nacional inédita, né, a infância de Romeu e Julieta, por exemplo, e ao invés de repetir outra, coloca uma mexicana, testa, que talvez dê resultado. Né? Acredito que se for uma boa novela, uma novela contemporânea, talvez dê um resultado ali. Agora, no período da tarde, elas estão consolidadas, né? O público já se acostumou com as novelas da tarde do SBT. Vamos a mais uma pergunta. Essa daqui é do @Ricardo Lima. Vanucci, por que a Regina Volpato não foi para a Globo? Ricardo, simples, porque não recebeu proposta para ir para a Globo, né? Já tem ali de manhã a Patrícia, né, o público pode até questionar tal, mas a Patrícia comercialmente vai bem, dá audiência, está dentro do que a Globo quer. E aos poucos ela conquista sim o telespectador. Depois tem a Ana Maria Braga. Poderia tarde surgir um programa com a Regina Volpato? Poderia, mas eu acho que lá na Globo entendem que talvez ela não tenha este perfil. Mas também tudo é adaptável, né? Mas o fato é que ela não recebeu o convite do SBT. Vamos a mais uma pergunta? @Leandro Garcia. Quem você colocaria na apresentação do BBB? Acho que o Tadeu não deu certo. Leandro, é interessante isso, né? Porque o Tadeu Schmidt é um bom apresentador, acho que bom ali para o Fantástico, para essa linha e tal, e precisava substituir o Thiago Leifert, que teve uma missão difícil, que foi sair de muitos anos do Pedro Bial, e o Thiago Leifert conseguiu, sim, apagar isso, né? Falar assim, não, a era do Pedro Bial é uma, a minha é outra, e ele botou a sua marca ali. Tadeu precisa disso. As pessoas ainda comparam muito com as duas edições, né? Com os dois apresentadores anteriores, com o Thiago e com Pedro Bial, né? Falta um pouquinho do Tadeu colocar ali, ter um pouquinho de marca, ele tá construindo isso. O que eu acho? Eu acho que se é para mudar, vamos buscar uma mulher agora para tentar dar uma diferença, né? E se a gente olhar o perfil dos apresentadores, todos vieram do jornalismo, ou do esporte ou do jornalismo, mas passaram pelo jornalismo, que é justamente para trazer essa credibilidade para um reality show, né? Quais nomes surgem? Maria Beltrão, por exemplo, que seria sensacional, talvez, ali no comando, né? Você tem outros, você pode até ir para a área totalmente do entretenimento. Será que Sabrina Sato não seria uma boa ideia? Mas eu colocaria uma mulher agora, para substituir e romper um pouco com o que foi no passado, até para evitar as comparações. Você tem dois caras que foram muito bons ali, Thiago e Pedro Bial, que ficou anos no comando do Big Brother. Vamos a mais uma pergunta, essa é do @Edmar Souza. Vanucci, apesar de gostar muito da Eliana, acho que o programa dela anda cômodo demais. Eu estou enganado? Não está enganado não. A equipe da Eliana achou um formato que funciona, garante a vice-liderança, e aí fala, bom, já que está dando a vice-liderança, não vamos mexer. Rodrigo Faro mexe, mas ainda não conseguiu, tirando uma ou outra momento com a Fazenda, ultrapassar a Eliana. Eu acho que precisa dessa concorrência. Quando a concorrência encosta, aí todo mundo se mexe, né? Realmente a Eliana está numa postura muito confortável, né? Ela tem uma frente, né? Uma boa margem em relação à Record, né? Em alguns momentos ali tenta se aproximar da Globo, concorre com o futebol, é uma alternativa ao futebol, então tá ali dentro, né? Os quadros já mais ou menos marcados ali, e quadros longos que funcionam bem no esquema da Eliana. Precisa ter mais concorrência. Aí sim a gente vai ver alguma novidade. Agora dizem que para o ano que vem, até os programas consagrados do domingo terão que colocar alguma coisinha nova aí para o seu telespectador. Vamos a mais uma pergunta. @Isaías Rogério. Vanucci, recentemente a Globo comprou o Mundial de Clubes só para a TV aberta. O Sport TV ficou de fora. Qual é a estratégia para o canal fechado? Existe a possibilidade da Globo vender o Sport TV? Olha, acho muito difícil vender o Sport TV. Muito difícil, né? Porque é um canal que traz audiência e que traz faturamento para o Grupo Globo, para os canais Globo, né? Quando a gente olha
a audiência da TV por assinatura, em primeiro lugar está a Globo, em segundo lugar, né, vem ali a Record, depois vem SBT. Quando surgem, né, as plataformas digitais, o YouTube está em segundo lugar, quando aparecem os canais a cabo, o primeiro é o Sport TV, o segundo é o Viva. Então dificilmente a Globo vai mexer nesses dois. E olha que a Globo colocou o Viva Fest agora no Globoplay, né, para concorrer com o próprio Viva. Então acho muito difícil. Agora, cada vez vai ser mais comum a gente ver isso. Nem sempre ela vai conseguir comprar os direitos para todos os veículos. Às vezes é para TV aberta, às vezes é para TV fechada, porque vai muito do valor do evento, né, o custo do evento, e se ele vai trazer retorno e audiência para o canal fechado. Né, tem isso. Fora que você tem hoje muitas plataformas concorrendo também. Né, então a Globo leva vantagem na TV aberta e talvez tenha ali uma disputa maior em outras plataformas. Vamos a mais uma pergunta? Esta é do @MarcGarciaBR. E a nossa última pergunta. Boa noite. A Globo tem interesse na Lívia Andrade para outros projetos? Desde que ela foi contratada, ela só fez participação no Domingão com o Huck. Olha, Mark, eu acho que a Lívia Andrade só vai continuar por enquanto no Domingão. Deve fazer uma ou outra coisa ali, talvez pontual, talvez carnaval, se pensar tal. Mas a Globo ela tem um negócio que assim, você é contratado para uma determinada função, para brilhar naquilo, né? A não ser assim, Sabrina Sato, Zé Loreto e tal, que são chamados para um outro programa para serem jurados, né? Mas ela já está lá, assim, né? E isso não tira o brilho da Lívia Andrade, muito pelo contrário. A Lívia chegou no Domingão e ela deu a personalidade dela, ela não mudou a personalidade dela, ela mostrou o tamanho da estrela que ela é, né? Todo mundo fala assim, mas a Lívia era uma apresentadora, uma artista marcada com a cara do SBT, com a cara de Silvio Santos. Ela conseguiu mostrar que ela foi além disso, né? E eu não acho que quando você é um dos elementos de um programa, não é o apresentador principal, que você é menor do que esse apresentador principal. Eu, por exemplo, durante 11 anos, fui colunista, comentarista, repórter ali do Todo Seu, programa do Rony Fon. O programa era dele. Mas naquele momento que eu entrava, eu tinha o meu brilho, eu tinha o meu espaço. Eu tinha o respeito de vocês, né? E é isso. Muitas vezes você faz um trabalho muito bacana, mas não é o protagonista. É o coadjuvante, né? E a Lívia Andrade tá nisso. Gosto muito dela, acho que na Globo ela foi para ela deu uma pegada ali, ela e a Dona Déia ali formam uma coisa sensacional, né? Foi um acerto do Domingão. Torço para ela continuar ali e ter mais espaço, né? E testando. E a equipe do Domingão tá testando, né? Ver o que dá para ela fazer ali e tal, mas ela é uma das estrelas desse conjunto, desse universo chamado Domingão com o Huck. Bom, o Vanucci Responde fica por aqui. Hoje a gente colocou bastante pergunta aqui, né? E isso é legal. Vocês estão participando cada vez mais. Participem aqui nos vídeos, mandem. Eu sempre estou respondendo ali. Às vezes demora um pouquinho, porque tem o site, tem o canal aqui, tem um monte de coisa, tem a live ao vivo, participação em programa, tem tanta coisa. Então às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas estou de olho em todo mundo ali, puxando essas perguntas para a gente poder conversar sobre televisão. Se gostou desse vídeo, faça sua inscrição aqui no canal. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um like, conte para eles que tem um novo canal sobre televisão aqui no YouTube. Eu espero você num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.